Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estudando o Livro dos Espíritos. Estamos ainda na parte introdutória, comentando os principais tópicos para que, enfim, possamos então entrar nas perguntas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre conselhos importantíssimos deixados por Allan Kardec de como estudar a doutrina espírita. Você que tem muita vontade de estudar a doutrina espírita, vai no centro, assiste uma palestra, se sente bem e tudo mais, mas não sabe como começar e o que fazer? Allan Kardec nos abraça e deixa para nós alguns conselhos muito interessantes. Vamos juntos ver quais são os seus principais conselhos de como estudar a doutrina espírita? E aqui eu faço um adendo. Antes de ver sobre esses conselhos destinados à doutrina espírita, pense com você mesmo se não seria possível aplicar estes conselhos para qualquer estudo da sua vida. Porque vou te dizer uma coisa, são conselhos valiosíssimos que dá para aplicar, na minha opinião, em qualquer questão, não só no espiritismo. Vamos lá? O primeiro conselho dele é considerar todos os pontos. Uma coisa que ele deixa muito clara é: nós temos a tendência de olhar as questões pela nossa especialidade. Eu, por exemplo, sou químico. Tenho uma tendência de olhar as coisas e tentar explicar as coisas somente por átomos, por moléculas e por substâncias. Ele fala, olha, cuidado. Observe as situações e veja um outro ponto. Muitas das vezes, nós temos acesso a um parágrafo e julgamos o livro inteiro. É importante nós considerarmos outros pontos e saber quando fazer isso. Como assim? Por exemplo, se eu quero tirar uma dúvida sobre conceitos de eletricidade, eu procuro um eletricista. Se eu quero tirar dúvidas com relação a uma dor do meu dente, eu não procuro o sapateiro, eu procuro o dentista. Assim sendo, quando nós pensamos sobre a questão de dúvidas espíritas, nós devemos procurar pessoas espíritas. Pessoas que têm um estudo ali contínuo. E um outro ponto muito importante. Ao analisar algo, tente ver de uma maneira ampla e não somente específica. Porque aquele que acha que sabe de tudo se limita em aprender. Esse é o primeiro conselho dele. O segundo conselho é que alma e matéria são coisas diferentes. Como assim? Elas não partem do mesmo princípio. Assim sendo, muitos de nós temos a presunção de querer aplicar as ciências materiais ao mundo da alma. E Allan Kardec fala, olha, não tem como. Não tem como você aplicar as mesmas noções, as mesmas leis a algo que não parte do mesmo pressuposto. Quantas vezes na própria ciência a gente não vê isso, né, pessoal? Nós estamos ali, por exemplo, estudando física, e aí fala, olha, no meio assim aplicamos tal ideia, quando for assim, aplicamos assim. Então, se na própria ciência ocorre essa situação, ele nos convida a refletir. Não vamos tentar aplicar a mesma coisa na matéria, na alma, porque não vai dar certo. São coisas diferentes, a constituição é diferente, a noção é totalmente oposta ali. Ele nos faz esse adendo. Um outro ponto. O novo, a informação nova, ela incomoda. O que isso quer dizer? O que ele nos coloca para refletir? Toda ideia nova, tudo aquilo que é novidade, causa um estranhamento inicial. E ele nos aconselha, olha, quando o novo chegar, quando uma informação que você não conhecia, não está muito familiarizado, não recuse de primeira. Não faça isso. Quantas vezes na história, quando foi se inventar a lâmpada, o fogo, enfim, poderíamos aqui colocar vários exemplos. O novo incomoda, o novo causa uma certa repulsa. Por quê? É aquela necessidade que nós temos de ficar na nossa zona de conforto. E aqui a zona de conforto seria o quê, pessoal? A necessidade de ficar naquilo que eu sei. Aquilo que eu desconheço sai do meu controle. E ele fala, se permita a abraçar
e analisar aquilo. Não é abraçar e aceitar, não. O conselho de Allan Kardec com relação ao novo é muito simples. Observe as evidências. Ele não convida em nenhum momento, e isso eu acho fantástico, que nós acreditemos na doutrina espírita. Não. Ele fala, olha, observe, veja, e é isso. Evidências. Evidências. Ah, mas será que esse negócio de comunicar com o espírito é possível mesmo? Como é que é essas coisas? É procurar evidências. É enxergar as situações. É ser ativo na vida e não passivo. Em outras palavras, não é buscar as informações, não é fazer com que as informações cheguem até você, mas é buscar elas. Algumas podem até chegar. E as que chegar é ter o discernimento. Observar e analisar. Em sumo, este conselho eu acho valiosíssimo. Quando o novo chegar na tua vida, não cause repulsão inicial. Pare, observe e veja. A melhor forma de saber se aquele novo faz sentido, é a verdade, é através de evidências. Olha que interessante. Uma vez provado, faz então sentido. Um exemplo aqui pedagógico, antes de passar para o próximo conselho. Vejamos, uma coisa nova. Uma pessoa nova chega na sua vida. Geralmente a gente fica meio assim, a gente não conhece, causa em nós uma certa insegurança. E aí vem aquela pergunta, será que essa pessoa realmente é amorosa? O que Allan Kardec nos fala? Evidências, atitudes. Através das atitudes nós vamos conseguir conhecer aquela pessoa e ver se ela realmente é tudo aquilo que nós estávamos esperando ou não. E o desconhecido passa a ser conhecido através da evidência. Fica aí uma excelente reflexão. Passando para o próximo conselho, ele fala sobre a questão da necessidade do estudo e que para o estudo ser importante ali, para que ele tenha efeito, a primeira coisa, ele precisa de utilidade. E nós precisamos ter a consciência do seguinte, por que eu estou estudando? Ele comenta que quando nós formos fazer um estudo, independentemente do que seja, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar com isso. E aqui fazemos então um breve comentário. Por que você? Porque eu estou aqui, gravando esse vídeo e estudando com você o Livro dos Espíritos. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? O que nós estamos fazendo? Ele nos fala que um estudo sem saber aonde nós queremos chegar não adianta. Então, um estudo para que ele seja útil, para que ele tenha então ali um valor, é necessário atrelar a ele. Eu quero tal situação, eu quero chegar em tal lugar. O interessante é que, se nós formos parar para pensar, por que nós estamos estudando a doutrina espírita? Ah, porque a doutrina espírita ela me conforta, eu vou ao centro e me sinto tão bem. Mas será que é somente isso? Será que talvez, estudando estes conceitos, nós não podemos chegar a ser pessoas cada vez melhores, mais amorosas, mais gentis, mais honestas? Atrelha a isso. O caminho para a perfeição, talvez as pedrinhas do caminho, o solo, o asfalto, seja escrito pela doutrina espírita. Já parou para pensar sobre isso? Mas um ponto que é muito importante. Existem vários caminhos para chegar ao mesmo lugar. E isso a gente consegue ver na própria Terra. Quero chegar até Goiânia, por exemplo. Estou saindo aqui de Jataí e quero ir até Goiânia. Não existe somente uma rodovia, eu posso pegar vários caminhos. E aí tem uma reflexão também muito valiosa. Tem caminhos que são mais rápidos, mais demorados, mais difíceis, mais desgastantes. E assim vai. Então esse conselho é muito valioso. Saber por que queremos estudar, por que estou estudando isso. Fica a reflexão. Além disso, ele nos coloca a importância de ter uma metodologia de estudo. De não basta saber por que eu quero estudar se não tiver um método, se não tiver uma organização. E ele coloca a importância de ter a noção de sempre começar pela base. Muitos de nós queremos já pegar a doutrina espírita e querer, mas o suicídio, o aborto, já queremos ir em temas muito complexos, aonde é necessário, partirmos do início. E Allan Kardec nos fala e nos deixa esse conselho muito valioso. Ao fazer um estudo, comece pelo início,
Vá pelo meio e depois um fim. Tenha uma sequência. Não pule. Construa passo a passo. E aí ele fala da importância da paciência neste processo e da perseverança. Porque quando nós falamos de ensinamentos espíritas, nós falamos de ensinamentos morais, filosóficos, requerem a nós muita atenção e muita dedicação. Não é algo que nós vamos pegar, ler e, nossa, já estou mudado. Não é assim. E ele nos convida. Não faça isso partindo ali de assuntos já no final. Eu vou pegar o livro dos Espíritos e já vou lá no índice, o que me interessa. Não, ele aconselha, olha, vai no início, começa ali as reflexões. O ponto aqui que eu já coloco aqui de início. Você aqui estudando a doutrina espírita. João, o que você considera como início para uma pessoa que está estudando a doutrina espírita? Primeiro, para você, o que é Deus? Segundo, o que é espírito? Eu tenho espírito? Tenho alma? Acredito nisso? Se você não tem essas duas bases bem formadas, não há nenhuma resposta que te deem sobre qualquer pergunta que você faça que vai fazer realmente sentido. É necessário entender o início para se compreender o fim de uma obra. Isso é muito interessante. Além dessa questão da continuidade, da perseverança, Allan Kardec nos destaca a questão da expansão de conhecimentos. Então começamos pequenininho e vamos aumentando, 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 aumentando. Ou seja, sempre agregando conhecimento e não bolinhas soltas. Gosto muito da ideia, como se fossem círculos concêntricos. Então, um círculo pequenininho vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas todos eles ligados no ponto central. Além disso, uma outra questão que ele nos coloca. Quando formos estudar, observe, tenha atenção, analise e não julgue. Aquele que acha que sabe de tudo se limita em aprender. Então, jamais, quando for estudar algo, julgue que já está sabendo. Aquela pessoa falou algo que eu discordo, não vou levar em consideração nada. Extraia as informações, analise, veja, observe. Aquele que tem a presunção de que acha que sabe de tudo, está se limitando. Em outras palavras, é como se fosse um copo cheio que não tem a possibilidade de colocar mais nada nele. Emmanuel já nos diz que eu seja sempre um copo vazio, porque sempre haverá a possibilidade de colocar água nele. Olha que reflexão interessante, né? Um outro conselho que ele nos destaca é a importância de nós focarmos no conteúdo e não na forma. Como assim? Vou assistir a uma palestra. Eu preciso saber se o palestrante tem um português culto. Eu preciso saber quais são as fontes ali então ditas. Não é que isso não seja necessário, mas não é o essencial. Quantos de nós falamos bonito, usamos de referências para nos respaldar, para tentar colocar valor em algo que não tem? Já perceberam isso? Já leram algum texto com palavras extremamente rebuscadas que no final não significavam nada? Você, assim como eu, já escreveu alguma vez algo muito bonito, com palavras sofisticadíssimas, mas que não tinham significado nenhum? O que ele nos coloca é, quando for estudar, foque na essência, extraia a informação principal daquilo que aquela forma está querendo dizer. Não fixe na palavra, não fixe... Não. Pense, qual é a essência deste conteúdo? O que ele quer me ensinar? O que é importante? Lembre-se, quando nós fazemos um suco de laranja, nós não consumimos a casca e o bagaço, pegamos somente o suco. Esse é o ponto principal, discernimento. Por fim, porém não menos importante, pessoal, Allan Kardec nos convida a termos necessidade de reflexão. E nas suas palavras, abre aspas, recolhimento e silêncio. Ele nos convida a fazer esse estudo no momento íntimo. Isso não quer dizer que você não possa fazer um estudo em grupo. Claro que deve ser feito, mas com um propósito, com disciplina, com continuidade, seriedade. Porque ele comenta que essas informações aqui, elas vão demandar reflexão. Não é apenas a leitura. É pensar, eu concordo, não concordo? Isso faz sentido? Consigo aplicar isso em alguma parte da minha vida? Então ele recomenda, todo o estudo é sempre necessário reflexão, introspecção. E aqui cabe
uma reflexão muito interessante. Nós, quando estudamos algo, tiramos um tempinho para refletir o que aprendemos daquele conteúdo e como aplicá-lo? Tiramos um tempinho para descobrir a essência daquele conteúdo? Em outras palavras, nós tiramos um tempo para analisar aonde aquilo muda na nossa vida? É uma reflexão muito interessante que Allan Kardec nos convida a fazer quando nós vamos estudar qualquer coisa na nossa vida. Qual é a reflexão? O que eu tenho extraído, o que eu tenho aprendido com aquele ensinamento? Bom, uma vez então visto quais são os conselhos de Allan Kardec para o estudo da doutrina espírita, vamos no próximo vídeo falar sobre as comunicações dos espíritos. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço, pessoal!